Agora a gente vai ver como deve ser feita a entrega de planta técnica hidráulica. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter nessa entrega é a nossa planta de disposição geral de pontos hidráulicos. Então, aqui nesse caso, a gente tem a planta desse espaço, e daí é importante que, primeiramente, esses pontos eles sejam separados entre água quente e água fria, quando houver a disposição dos dois, e que eles sejam colocados dessa forma que a gente vê aqui, com vermelho representando o ponto para água quente e azul representando o ponto para água fria, porque assim a gente consegue ter uma representação um pouco mais fácil, né, de ser entendida mesmo com a legenda. Então, além da representação e da marcação desses pontos, é importante que a gente tenha a medida por eixo, a gente vai ter a cota de indicação de onde esse ponto está situado, e essa medida por eixo, então a gente vai estar pegando aqui no meio entre os dois pontos. É preciso que a gente tenha também a indicação, né, escrita de qual é o ponto, nesse caso aqui é um ponto de água quente, e para que ele é, nesse caso, para lava-louça. Então é importante que isso fique bem detalhadinho. O mesmo aqui do outro lado, onde a gente tem esses pontos para torneira. Outro item que é importante a gente mencionar, nesse caso aqui nós temos a planta de uma cozinha, então um dos itens importantes e que está relacionado à hidráulica é a parte da cuba, daí é importante que a gente deixe aqui indicado o que é esse item, o que ele representa e as medidas aproximadas. O último item que a gente precisa representar, né, de forma obrigatória é a indicação das vistas, porque as elevações vão ajudar a gente a entender como que essa disposição é feita. Então, partindo aqui para as elevações, nós temos aqui a indicação de onde esses pontos estão. Nesse caso, são pontos para lava-louça, então a gente tem a lava-louça aqui, né, em vista, e daí a gente tem esses pontos, a gente tem a indicação do que é cada um deles, seguindo a mesma regra de cor, e a gente tem também a saída de esgoto, lembrando que a gente precisa também adicionar as medidas por eixo. Aqui do outro lado, a mesma coisa, nós temos a indicação dos pontos, temos a indicação de saída de esgoto e temos as medidas por eixo. Daí, a terceira entrega importante para a planta técnica de hidráulica é a indicação de equipamentos hidráulicos e essas medidas por eixo. Aqui a gente tem a representação de um banheiro, então temos medidas gerais do espaço, temos a representação de todos os equipamentos elétricos equipamentos hidráulicos, na verdade, que são importantes para a representação desse espaço. Então, nesse caso de um banheiro, e pensando que essa é uma planta hidráulica, a gente precisa ter a representação de cuba, ralos, sanitário, chuveiro, ralo aqui do chuveiro também. E aí é importante que a gente tenha a indicação do que é cada um desses itens e indicação de material também, quando for solicitado. Nesse caso aqui a gente tem indicação material da bancada, temos o modelo da cuba que está sendo representado, modelo de ralo, modelo de sanitário, chuveiro e o modelo do ralo que está sendo utilizado na área do chuveiro. Então é importante que essa planta aqui de indicação de equipamentos hidráulicos ela seja bem detalhadinha, bem definida, com todas as medidas e as indicações certinhas para que a gente tenha uma entrega bem completa. Então, para a nossa entrega de planta técnica hidráulica, são esses os itens principais que a gente precisa ter.